Enigma do Medo é um jogo que conta a história de Mia, uma garota que vai a um lugar misterioso em busca do seu pai que está desaparecido, que deixou somente uma carta para ela. Nesse lugar ela vai ter que enfrentar muitos desafios, assim como muitos enigmas, como o próprio nome do jogo diz, para tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, o que aconteceu naquele lugar e entender tudo que está acontecendo. Ele está disponível nos PCs, ok? E vale muito a pena cada centavo desse jogo, beleza? E hoje eu tô aqui para mostrar um ponto de vista que eu tive sobre a história desse jogo e que eu queria trocar uma ideia com vocês. Fica tranquilo que não vai ter nenhum spoiler, pelo menos nenhum spoiler direto sobre a história. E se tiver alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu aviso, beleza? Então vamos lá. Primeiramente eu queria deixar meus parabéns pro Cellbit. Eu não sei se em algum momento você vai ver esse vídeo, mas cara, que jogo incrível. Eu fico muito feliz que você conseguiu fazer isso. Eu fico imaginando como é realizar um sonho tão grande que você teve, e eu fico muito feliz de isso ter acontecido com você. Então, parabéns, seu jogo é maravilhoso, seu jogo é incrível, e eu vi que tem muito amor e muito carinho em cada detalhe desse jogo. Então, cara, nada melhor do que dizer parabéns, você merece tudo isso que você está conquistando. Ok, mas qual que é o ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje? Tem muitas coisas que esse jogo trata, muitas coisas mesmo. Eu vi muita coisa sobre família, vi muita coisa sobre destino, mas pra mim uma das coisas que mais me marcou é que esse jogo também trata muito sobre ciclos. Aqui eu vou comentar um pouco sobre como o jogo caminha, mas evitar o máximo de dar spoiler, tá bom? Fica tranquilo. Conforme você avança no jogo, você percebe que vão ter coisas que acontecem que tal coisa gerou outra, e tal coisa gerou outra, que gerou outra. Quanto mais você avança, você começa a notar que tudo está interligado por um ciclo, ok? E é muito doido que você tem muita dificuldade de entender aonde se iniciou esse ciclo. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade nisso, de entender, peraí, o que aconteceu primeiro? Isso gerou aquilo? Ou isso só aconteceu porque outra coisa gerou, entende? E a gente entra nessa ideia de um ciclo que nunca começou, mas que também nunca terminou, certo? De fato, um ciclo, como um círculo, que não tem começo e nem fim. E de certa forma, tudo que está dentro desse ciclo, entre aspas, está contaminado pelo próprio ciclo. Ou seja, se tem alguma coisa... Tudo que vem de dentro desse ciclo não pode resolver ele, não pode solucionar ele, porque tudo que acontecer ali dentro já se torna parte daquilo. Então não tem como algo dali de dentro resolver tudo o que está acontecendo ali, certo? Ou seja, é necessário uma interferência externa. E cara, a base do jogo é mais ou menos essa. E agora eu não vou falar mais nada sobre o jogo especificamente, porque eu não quero entrar muito mais na história e dar spoiler. Sabe o que me fez lembrar tudo isso? A nossa própria história. A história da humanidade. Se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que houve um pecado inicial. Houve um pecado inicial. Então, pelo menos na nossa história, houve um ponto inicial. O pecado de Adão e Eva... consequentemente geraram todos os outros, de certa forma. Por quê? Porque o pecado, ele entrou na humanidade a partir de Adão e Eva. E a partir disso, tudo que vem deles já está, entre aspas, contaminado com o pecado. Ou seja, a humanidade entrou em um ciclo onde ela não consegue se solucionar mais, ela não consegue se resolver mais, porque tudo que vem dela, tudo, sejam pensamentos, sejam ideias, sejam planos, sejam pessoas, não pode solucionar tudo que está acontecendo, certo? Então, assim como na história do Enigma do Medo, a humanidade precisava de uma interferência externa para resolver aquele ciclo de erros que foi gerado. E é nesse ponto que entra Cristo. Mas você pode pensar, mas Lucas, Cristo ele também é humano. Então, consequentemente, ele
também não poderia solucionar. Mas é aí que vem o ponto. Ele era 100% humano ao mesmo tempo que era 100% Deus. Então, o ponto dele ser humano é o ponto dele conseguir vir para esse ciclo que estava acontecendo. Mas isso de nenhuma forma anula o fato de que ele é 100% Deus e ele é uma interferência externa ao ciclo. É como se, ao invés de você solucionar o ciclo por fora, assim como a Mia, que é a personagem principal do jogo, você precisa entrar no ciclo para quebrar ele, ao mesmo tempo que você não pertence àquele ciclo, entende? É mais ou menos essa a ideia. E cara, a nossa humanidade é isso. A nossa salvação, esse é o motivo de hoje sermos salvos, sabe? Porque o Filho de Deus, que é o próprio Deus, decidiu vir por livre e espontânea vontade e resolver um ciclo que nem pertencia a ele, um ciclo que foi pura misericórdia, entende? Ele não precisava, mas ele decidiu vir e resolver tudo o que estava acontecendo. E esse é o motivo de nós cristãos acreditarmos em Cristo, pelo fato de que só Ele podia ter nos resgatado, entende? Em Apocalipse 4, do versículo 11 ao 12 diz: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ou seja, é aquilo que eu estava falando, nada que vem do ser humano poderia resolver esse ciclo de pecado, esse ciclo de erro que há em nós, porque tudo que nós pensamos e fazemos já está contaminado desde o momento que você pensou, certo? Então, a gente precisava de algo externo. E é João 3,16 que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Cristo, assim como a personagem principal do jogo, é a nossa interferência. Ele foi aquele que não pertencia ao ciclo, mas que decidiu entrar no ciclo e quebrar o ciclo para que todos fossem salvos. Então, cara, eu recomendo muito você jogar esse jogo se você tiver essa oportunidade. E da mesma forma que foi comigo, eu acho que você jogar com essa ideia que a gente trocou aqui talvez vai trazer uma afirmação um pouco maior do que esse sentimento de ser salvo por Cristo. Porque esse jogo, ele abriu muito minha mente disso. Eu sabia que Deus tinha salvo a gente, eu sabia dessa ideia de que só Ele podia ter nos salvo, mas pelo fato de você estar jogando com uma personagem que precisa entrar num ciclo e quebrar ele, eu acho que é muito imersivo essa ideia, sabe? Da quebra de um ciclo, de uma resposta divina, entre aspas. Então, eu acho que vale muito a pena você jogar esse jogo. É muito incrível, ele é maravilhoso. E eu espero que esse ponto de vista possa ter te aberto os olhos sobre quem Cristo é, sobre o que Cristo fez, sobre o sacrifício dele por nós. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Muito obrigado por isso, e é nóis.